Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. O Hospital Francisca Mendes aumentou em 87% o número de cirurgias cardíacas. Com investimentos do governo, foram instalados novos equipamentos. 6 leitos de UTI e mais uma sala cirúrgica serão ativados na unidade hospitalar. O governo entregou o ramal do Cinturão Verde, no Careiro Castanho. A nova estrada melhora o escoamento da produção agrícola e traz mais mobilidade para as famílias que vivem na região. SET de Presidente Figueiredo é entregue à população. É o quarto SET entregue pelo governo para melhorar a qualidade do ensino. 960 alunos estão sendo beneficiados. Mais de 30 mil atendimentos foram realizados na segunda edição do Muda Manaus. Os moradores do bairro Jorge Teixeira foram beneficiados com serviços de saúde, infraestrutura, justiça e cidadania. E vem muito mais por aí. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Estou retornando o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldera de Comunicação, afiliada da Rede TV. E como eu já disse inicialmente na abertura, nós estamos na clínica do Wilner Souza, aqui no Cristal Tower, uma clínica de última geração, principalmente em termos de tecnologia. Até porque hoje em dia o mercado pede isso e a nossa pele tem que ser muito bem tratada. Nós temos que ter essa autoestima sempre em evidência alta, vamos dizer assim. Obrigado, Wilner, por receber nossa equipe aqui. Nós temos tanta coisa para conversar, até porque é um programa todo direcionado à sua clínica. São 30 anos de mercado, são 30 anos de profissionalismo, de dedicação. Nós sabemos que você teve muitas épocas até chegar aqui. E é bom quando a gente tem história para contar, Will, né? Porque todos nós que estamos no mercado trabalhando, nós temos que ter histórias boas e ruins. Mas parece que Deus sempre foi muito bom com você. Você veio caminhando, 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 e os teus degraus sempre foram para cima, nunca para baixo, descendo, sempre subindo. E nesses 30 anos a gente tem muita coisa para contar. Júlio, é um grande prazer revê-lo aqui na clínica e poder contar um pouco na nossa história, como você me acompanha, você é meu amigo de infância, e soube da minha história desde quando eu era pequeno, desde quando eu era criança. Desde quando nós éramos vizinhos, na Governador Vitória. Isso, eu estudando no Colégio Dom Bosco, depois fazendo a Faculdade de Medicina, depois fazendo a residência médica na Fundação Alfredo da Mata, em seguida viajei para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado, então, e sempre trouxe para Manaus o que há de melhor, o que há de mais moderno, inicialmente voltado para doenças, que a minha vocação inicial era para doenças. Então a dermatologia, para mim, ela começou a dermatologia raiz. Hoje é Nutella, mas já foi raiz e é raiz até hoje. Então a dermatologia começa com um bom atendimento, com o médico sabendo diagnosticar doenças e a partir da evolução dele é se preparar para tratar a parte estética. E para que ele tenha a habilidade de fazer isso, além do conhecimento técnico, do bom senso e da habilidade, ele vai ter que se prevalecer também das tecnologias. Hoje o investimento em laser ele é incessante e todo dermatologista tem que estar up to date para estar sempre com tudo que há de mais novo e mais moderno. Agora, Wilner, a pele é um órgão do corpo humano, né? Nós temos que cuidar muito bem desde que nascemos, né? Mas muitas vezes os pais esquecem, depois de uma certa época, de dar essa manutenção à pele da criança, né? Até porque dizem que a gente tem que ter imunidade, muita imunidade, então deixa cuidado em relação à pele, já que na infância, quando é o bebê, tem que ter cuidado em relação à assadura,
em relação a outros tipos de doenças que podem aparecer durante essa idade. Bom, em primeiro lugar, tu falaste muito bem a questão da assadura. Um dos maiores motivos da assadura é o excesso de higiene. É o excesso de higiene? Isso. O uso, por exemplo, desses lenços umedecidos, uso de sabões que tem espuma, que removam a proteção natural. Então, a orientação correta para uma criança recém-nascida, criança que até aquele momento que usa a fralda, é higienizar com muita água, muita água e secar e mais nada. A utilização de cremes desnecessários pode ser um fator predisponente para a assadura, e não o contrário, como a maioria das pessoas pensa. Então, o excesso de higiene pode ser um motivo da assadura. É claro, tem várias situações, mas eu diria que o mais fisiológico é a higiene com bastante água corrente, depois secar a região e passar absolutamente nada. E trocar o máximo possível as fraldas. Isso é o primeiro passo. As brotoejas, elas são uma doença muito comum, elas aparecem comumente nas crianças, porque antigamente elas tinham em larga escala, né? A criança tinha brotoeja em todas as partes do corpo. Elas ainda permanecem também no século XXI, as brotoejas? Parece que a gente não vê mais criança com brotoeja, né? A brotoeja, na verdade, é uma dermatite pelo calor. Existe uma alteração nas glândulas sudoríparas, nas glândulas que produzem o suor, decorrente do excesso de calor. Hoje a gente vive mais em ar-condicionado, então, para a nossa região, reduziu bastante. Exceto quando a criança tem febre ou tem alguma situação que exija que ela fique muito tempo no calor. Então, o ambiente mais refrigerado que a gente vive hoje reduziu muito a incidência das brotoejas. Agora, Will, né? Antigamente as crianças usavam muitas fraldas de pano, né? Não se usava essas fraldas descartáveis, né? E hoje em dia o ecologicamente correto está pedindo que as pessoas voltem a usar as fraldas de pano. Elas são apropriadas para os dias de hoje, as fraldas de pano? Elas são anti-higiênicas, porque antigamente iam para o coradouro, passavam por uma série de processos até a criança usar, né? E o ferro ali, matar as bactérias, ferro a carvão, enfim. Isso foi evoluindo no mundo inteiro, né? A questão da fralda é o seguinte: quando você usa a fralda de pano, a questão é que você retém muito os resíduos de fezes e de urina, e isso provoca uma dermatite chamada dermatite amoniacal, que é a irritação pelo resíduo de fezes e urina que irrita a pele. A fralda descartável ela tem a vantagem de absorver esse líquido e fazer com que haja menor incidência. Agora, o correto é você trocar a cada vez que a criança está com a fralda utilizada. Então, em média, no primeiro mês, em torno de 6 a 8 trocas por dia. Então, às vezes, acontece alguma falha na troca, algum esquecimento, à noite fica por muito tempo, isso pode ser um motivo de provocar dermatite pela fralda descartável. Mas ela é, hoje em dia, o melhor método de utilização de higiene da criança. A fralda de pano é difícil trocar tanto. Aí acaba que colocam aquelas fraldas que são fraldas secas, né, que são de plástico em cima, e isso aí acaba sendo um caos, porque vai acumular resíduo, vai ficar aquele calor. Então não é adequado. O adequado realmente é a fralda descartável. É claro, vai ter criança que vai ter problemas com algumas alergias. Então aí o dermatologista vai ser capaz de definir a melhor solução para cada caso. Como é que se escolhe um produto para usar no seu filho? O mercado hoje em dia ele é muito aberto em relação a cheiros, em relação a marcas, né? E muita gente, a gente observa que tem gente que escolhe o perfume pelo cheiro gostoso e há uma rejeição muito grande, né? Tem colônias que não se adaptam à pele da criança e os pais ficam desesperados, principalmente os pais de primeira viagem, né? Eu quero aproveitar esse nosso bate-papo aqui na tua clínica para que a gente possa também passar informação para os pais de primeira viagem. A gente está fazendo essa viagem desde do início da vida do ser humano, né? Para que eles possam ficar despreocupados em relação a como escolher, já que existem tantas marcas no mercado. É difícil a gente definir exatamente o que é melhor, porque primeiro tem que ver o antecedente da criança. As crianças que têm histórico de alergia, de atopia, isso geralmente começa a partir do 3º mês de vida, podem ter alergia a qualquer coisa. Coisas mais idiotas, mais simples, podem provocar a dermatite atópica, no caso. Então, é muito da observação do médico, da observação da família, e é uma coisa quase que ao acaso. A gente tem, pela experiência, a possibilidade de dizer, olha, em geral, tal e tal produtos podem ser mais alergênicos do que outros. Em geral, a gente pede para não utilizar nada que tenha aroma em criança que tenha esse antecedente. E quanto menos utilizar coisas que tenham sabão, que tenham espuma, melhor. E os banhos devem ser banhos
rápidos, sem que a criança fique muitas horas, não podem ser com a temperatura muito alta, porque a criança atópica ela tem uma característica que a proteção, a barreira, ela é diminuída. Então, qualquer coisa que remova mais a barreira provoca maior dano. Então, basicamente é isso, a experiência do médico, observação da família, observação do médico que vai definir qual o melhor que deve ser usado. Nos anos 60, a gente usava muito talco, né? A criança tinha que ficar muito entalcada, vamos dizer assim. Hoje em dia é apropriado que você use o talco em crianças, porque existem esses produtos, né? Mas aí a gente vê muita gente usando talco. É proibido pelos dermatologistas? Totalmente proibido, porque a aspiração do talco pode levar a problemas pulmonares gravíssimos com repercussão para sempre. Então é proibido o uso de talco em criança. Como que se faz hoje em dia a limpeza do quarto de uma criança? Existem produtos selecionados? Como é que a pessoa pode escolher? Porque existem crianças que podem estar desenvolvendo alergias com produtos de limpeza que são usados no seu próprio ambiente onde dormem, né? A gente pede sempre para se fazer higienização com um pano úmido, porque as crianças atópicas elas agravam quando você passa a vassoura, ou passa espanador, ou faz qualquer coisa que possa colocar em suspensão o pó ou os ácaros que tem no meio ambiente, que são naturais, vão existir sempre. Não tem como você zerar isso. Não tem, é então, difícil, né? Se pede para que a higiene seja feita com pano úmido, para que se deixe sempre o quarto aberto, para que haja a entrada do sol, né? O sol ele vai propiciar a melhoria dessa população de bactérias, a redução delas, vai remover mofo, remover ácaros. Então, com isso, esses cuidados básicos de remover qualquer coisa que possa colocar em suspensão, não deixar que haja vassoura ou espanador, deixar aberto pelo menos de manhã para entrar aquele sol, evitar que haja algum tipo de situação que acumule poeira, por exemplo, bichos de pelúcia, carpete, tapetes, ver se não tem mofo, ver se não tem cortinas que possam fazer a permanência de poeira, de ácaros, de preferência que sejam aquelas laváveis. Tudo isso vai nos ajudar a reduzir o risco. Mas a criança atópica, naturalmente, ela vai ter, em algum momento da vida, manifestações, seja na pele, que é a dermatite atópica, seja no pulmão, que é a asma, seja no nariz, que é a rinite, e que vão trafegar pela vida dela em algum momento. O que a gente vai poder fazer é tentar evitar ao máximo e, quando houver sintomas, tratá-los e orientar a família, que em geral esses sintomas vão desaparecer por volta dos 12, 13 anos de maneira natural, faz parte da história natural da doença. O excesso de carinho com uma criança, com um bebê, ele pode trazer algum tipo de doença de pele? Não. As pessoas beijando, não sei mais do que. Não, isso é lendário. Isso é lendário, porque lendário. as pessoas não beija, está com o corpo quente, está vindo da rua. É claro, se a pessoa acabou de chegar da rua, claro, tem que fazer uma boa higiene, porque pode trazer outras coisas, bactérias, vírus. Então, é importante que a pessoa, quando chega em casa, faça uma boa higiene das mãos, né? Não é a questão de alergia em si, mas de você trazer micro-organismos de fora que possam infectar uma criança que ainda não está com a imunidade totalmente desenvolvida. Quando a criança começa a engatinhar, ela evidentemente ela não fica parada nunca mais, né? E nós temos que ter cuidado nos locais, nos ambientes também, com os produtos que nós vamos usar nessa limpeza da casa por onde a criança passa. Inclusive, ela mete a mão na boca, isso tudo acontece, né? É importante não deixar resíduo, fazer uma boa higienização, não deixar resíduo de detergente, né, que possa provocar algum tipo de queimadura na criança, sempre manter esses objetos que são usados para higiene fechados, em local que a criança não tem acesso, que de vez em quando acontece acidente da criança ingerir. Ela vai caminhando ou vai engatinhando e acessa e pode enfiar na boca e ter um acidente grave. Então, importante esse cuidado. Cuidado com tomada, fácil acesso, por exemplo, deixar o celular carregando, a criança pode meter a mão. Crianças pequenas, a gente tem que se antecipar ao problema que ela possa desenvolver. Nesse primeiro bloco eu conversei com o Ilner sobre pele saudável, sobre crianças com problemas dermatológicos. Daqui a pouco eu volto, tem muito mais aqui diretamente da clínica do Ilner Souza. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. O Hospital Francisca Mendes aumentou em 87% o número de cirurgias cardíacas. Com investimentos do governo, foram instalados novos equipamentos, 6 leitos de UTI e mais uma sala cirúrgica serão ativados na unidade hospitalar. O governo entregou o ramal do Cinturão Verde, no Careiro Castanho. A nova estrada melhora o escoamento da produção agrícola e traz mais mobilidade para as famílias que vivem na região. Sede de Presidente Figueiredo é entregue à população. É o quarto SET entregue pelo governo para melhorar a qualidade do ensino.
960 alunos estão sendo beneficiados. Mais de 30 mil atendimentos foram realizados na segunda edição do Muda Manaus. Os moradores do bairro Jorge Teixeira foram beneficiados com serviços de saúde, infraestrutura, justiça e cidadania. E vem muito mais por aí. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Eu continuo aqui na clínica do Wilner Souza, fazendo essa visita bem gostosa, até porque a gente fala sobre dermatologia. Tem novidades para os adolescentes. Às vezes a gente quer se esconder, ficar em casa, tem problemas gravíssimos quando começam a aparecer as acnes, enfim. Outras coisas mais podem prejudicar a nossa autoestima. Eu falo isso, Wilner, porque nós já fomos adolescentes há muito tempo, mas nós já fomos, né? E na minha época eu não podia ver minâncora, né? Eu não podia ver minâncora, misturava Arovit com creme Nivea para passar no rosto para ficar com a pele bem lisinha. Hoje, leite de rosas, talvez. Leite rosa a gente usava. Um que é para assadura, não me lembro agora. Uma pomada muito comum. Hipoglós. Hipoglós. Era a alquimia da época. Dormia com aquela cara toda cheia para ficar com a pele limpa, para não ter uma espinha. E pelo contrário, né? Aumentava mais a gordura no rosto, a oleosidade ia aparecendo cada vez mais. E os adolescentes, evidentemente, passam por essa fase. Todos nós já passamos por essa fase. Existe muito crescimento de acne. Eu queria fazer o quê? Eu queria te falar um pouco sobre, assim, esses mitos. Assim, como é que começa a adolescência? Quais são os sinais da adolescência? Então, a gente falou no bloco anterior sobre a infância e como é que é essa transição. Então, os primeiros sinais que os pais observam que a criança vai entrar na adolescência, primeiro é o cheiro. A criança começa a ter cheiro na axila e cheiro no pé. Então, grosseiramente, CC e chulé são os primeiros sinais da adolescência. Coisa mais interessante. Desagradável, literalmente. Porque é por ação da testosterona que acontece tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Em seguida vão surgir os pelos, né? No caso da menina vai ter o crescimento das mamas e depois a menstruação. E no homem é um pouco mais tardio, mas o homem não tem nem o pelo nem a menstruação. Mas o homem vai começar a crescer o pênis, ele começa a ter os pelos pubianos e ele entra na adolescência de verdade um pouquinho mais tarde, que é aquele estirão de crescimento. Inclusive, muitos pais e mães, principalmente, reclamam, né, do chulé dos filhos, né, do mau cheiro, do forte odor nos pés, né? É sinal que eles já estão adolescentes, né? Geralmente, é comum, então. Isso 9, 10 anos já é o primeiro sinal de que vai entrar. Então, e às vezes os pais dizem assim, menino, não está tomando banho direito, mas é comum, então, isso aí. É comum. Em adolescentes. Não é por falta de higiene, é porque começa a ver. Claro, a falta de higiene vai agravar, mas não é apenas isso. É um sinal que o organismo vai começar a entrar na adolescência. Então, às vezes, quando é muito precoce, deve-se procurar um endocrinologista para ver se não está havendo o fechamento das epífises ósseas, porque quando fecha, a criança não cresce mais. Então, isso aí também tem a ver. É um sinal de que pode ser uma puberdade precoce. Então, é interessante a gente falar, porque às vezes a pessoa só vai detectar lá para frente. Aí já não tem mais... O menino não cresceu, entendeu? Então, já não tem mais como solucionar. Então, é uma dica interessante para que as pessoas fiquem atentas. Com o chulé muito forte, vamos falar assim no português rígido. O axila começa a ficar com aquele cheiro na axila muito forte. Então já é sinal de que talvez seja um sinal que a pessoa vai ter puberdade precoce. Existe algum produto que você pode usar no dia a dia para reduzir esse tipo de cheiro desagradável, principalmente nos pés? Porque é a época que os meninos usam muito tênis, né? Ninguém quer usar sapato social, imagina, o menino
usando sapato social, ele bate na gente. Existem vários produtos, eu não vou falar em nome, mas existem Sim. produtos que vão reduzir esse cheiro, reduzir a população das bactérias E tem que vão... cura, vamos assim dizer. Tem controle, você vai ter controle, mas assim, sempre vai ter aquela tendência a voltar, entendeu? É uma característica relacionada com a testosterona e com a proliferação de uma bactéria que vai se alimentar desse suor, que é um suor oleoso, e gerar esse mau cheiro. E pode ter outro problema mais grave, então, no adolescente em relação a esse cheiro? Algum tipo de... É mais problema social, né? Às vezes gera bullying, então é importante que se detecte precocemente, procure o médico, que além de haver uma puberdade precoce que vai atrapalhar o crescimento dele, pode haver esse problema social. Sabemos nós, que passamos pelo adolescente, o quanto é difícil lidar com a rejeição da nossa tribo. E as meninas sofrem disso? Não. Também, elas podem? Tanto meninas quanto meninos podem ter esse problema. Porque as meninas usam menos sapatos fechados, né? Nessa época, né? Mas tem o tênis que elas usam, já começam a fazer exercício, a treinar muitas vezes, fazer balé, isso tudo começa a ser um problema para que elas tenham convívio social com seus pares. A hidratação da pele, o menino fica e a menina também perde um pouco da hidratação da pele nessa época, com essa mudança? Geralmente não, geralmente é o contrário. Geralmente começa a ter uma pele mais untuosa, mais oleosa, mais hidratada. Essa característica de perda da oleosidade geralmente é mais tardia, exceto em pacientes que são atópicos, que tem aquilo que nós referimos na infância. Geralmente na vida adulta a característica principal é o ressecamento da pele. Nós já vimos também um tipo de doença que atinge muito adolescente, eles perdem cabelo, né? Isso aí acontece muito. Tem gente que perde cabelo. É muito comum em homens. É comum em homens. A alopecia androgenética, que é essa perda de cabelo, ela acontece nos dois sexos. Em homens, ela surge precocemente a partir dos 15, 16 anos. Isso aí vai progressivamente deixando a calvície. Em mulheres, o início é mais tardio. Começa a partir da terceira década de vida, ou seja, a partir dos 20 e poucos anos. Mas, assim, qualquer sinal de que está começando a haver queda, especialmente se o adolescente tem um histórico familiar, olha o pai, olha o tio, olha os irmãos mais velhos que têm queda, certamente vai ser um processo progressivo e quanto mais precocemente ele tratar, melhor vão ser os resultados. Eu entrevistei um dia desse o Dr. Tales, ele falou para mim, Júlio, um menino de 7 anos hoje em dia tem mais informação do que o imperador de Roma, né? Hoje em dia parece que todos são obrigados a estudar muito. Isso pode vir por volta de 13 anos, mesmo na adolescência, ou não? Isso é muito raro. Pode acontecer sim, depende do estresse do dia a dia, né, nas cobranças que você tem. E depende muito que a alopecia androgenética, ela é uma característica que ela é genética e tem a ver com a testosterona. Existem outros tipos de queda que são relacionadas ao estresse, que são diferentes, são situações diferentes. O estresse pode ser um estresse, como a gente falou, familiar, um estresse social, por alguma situação de bullying, situações às vezes de família, né? Aí é uma outra situação diferente da alopecia androgenética, que ela é específica, ela é genética mesmo. E a pele parece que ela dá todos os sinais, né, doutor Wilner, de que algo não está muito bem, né? A pele parece que ela traduz assim, para você que algo está errado está acontecendo no teu organismo, né? É impressionante, olha, né? Quando você está triste, ela mostra que você está triste, ela fica meio opaca, né? E quando você tem algum tipo de problema, de doença, ela fica, inclusive isso nos portadores de HIV é evidente, e outro tipo de doença também. Na adolescência isso também se traduz, né, pela pele? Sim, a pele é o nosso espelho, né? A pele é o espelho do corpo. Aí, falando sobre a pele do adolescente, eu queria falar um pouquinho sobre a questão hormonal, né? Durante esse período de adolescência, existe uma explosão de hormônios que vão determinar a caracterização sexual, tanto masculina quanto feminina, e que vão determinar também algumas situações que vão intercorrer nesse período. Um deles é a acne, que é comum na nossa região pelo clima, vai surgir, ela vai explodir durante o período de adolescência. Começa com um cravinho, depois as pústulas, né, que são aqueles pontos de pus, pode aparecer nódulos e, se não tratados adequadamente, podem evoluir para cicatrizes que muitas vezes são inestéticas e muitas vezes vão demandar um investimento muito alto para que você possa fazer a remoção dessas cicatrizes. Uma outra situação que também é muito comum pela explosão dos hormônios é a formação das estrias, que o crescimento horizontal quanto vertical, que a pessoa começa a ganhar músculo, pode gerar o estiramento da pele. E homens também tem estria, né? Esse estiramento vai gerar estrias nos ombros, estrias nas costas, em homens nessa localização, e nas mulheres na mama, nos glúteos, nas coxas. E isso vai ser assim um momento que é essencial da família levar
o adolescente no médico, porque neste momento é que a gente consegue tratar de maneira eficaz, de maneira vitoriosa as estrias e consegue, em muitos casos, fazer uma remoção completa. O errado é você esperar, não é porque é normal, é como esperar que ela se consolide, que ela fique branca, o trabalho vai ser muito maior, a chance de remoção vai ser muito menor e o custo operacional muito mais elevado. Os alimentos, eles influenciam muito na vida do adolescente, até porque o adolescente come tudo, né? Parece que é o momento da liberdade alimentar, né? Você passa por todo tipo de liberdade alimentar. Por mais que você diga não come, o menino come, a menina come escondida, né? O que acontece, na verdade, é que nesse período de crescimento, que é aquela explosão, há um aumento do apetite que é voraz. A pessoa quer comer as paredes, se bobear, come as paredes. Então, pelo estímulo que acontece das mídias, o estímulo que acontece da própria relação social, quando você sai com um amigo, você vai comer pizza. É uma coisa que existe toda uma manobra da mídia no sentido de estimular o adolescente a comer bobagem, né? A comer fast food, a comer bobagem, chocolate. Se a gente volta no tempo, na época que não tinha isso de maneira tão fácil, a pessoa comia fruta. No interior, o cara come fruta, o cara vai comer pra caramba, vai comer coisas que são mais saudáveis. Na nossa sociedade moderna, em que a oferta dessas coisas é enorme, às vezes nos Estados Unidos, os americanos, como são obesos, né? Isso se dá porque lá a oferta, o merchan desses produtos é muito grande. E acaba que o adolescente se encharca disso e fica obeso. O que a gente tem que fazer com nossos filhos é produzir uma educação a partir da atitude, de dizer o que é o certo e de fazer o que é o certo. Que aí eles vão ver as diferenças de resultado. Ver uma família que não tem esse filtro e ver a sua família e ver como a qualidade de vida, como a aparência saudável e uma aparência bonita vai acontecer nessas famílias que têm um hábito adequado. Os cravos, as espinhas, elas podem aparecer em outras partes do corpo, além do rosto, costas, braços, isso aí, e deixar cicatrizes assim que são irreversíveis muitas vezes? Pode acontecer em praticamente a maior parte do corpo, mas assim, a predominância é na face, no tórax anterior, no tórax posterior, algumas vezes na região das orelhas. Essas são as áreas mais comuns. Existem outras formas, chamada acne inversa, que é a hidrosadenite supurativa, que é um outro capítulo que acontece nas axilas, acontece no couro cabeludo, acontece na região pública. É uma situação diferente que caberia um outro programa só sobre isso. Agora, doutor, é uma curiosidade muito grande. Inclusive, quando os pelos aparecem, alguns ficam, vamos dizer assim, cravados, né? A depilação a laser resolve essa questão em meninos e meninas? É uma solução bem interessante. Às vezes não só isso, mas outras medidas com tratamentos, com medicamentos não hormonais, com isotretinoína, que é o Roacutan. Existem muitas saídas, dependendo da situação, que podem ser empregadas. Mas a alternativa da utilização do laser é bem importante, é eficaz. Agora, tem que ser feita por uma equipe treinada, com tecnologia de ponta, porque existem lasers para depilação que são bem diferentes. Se não for escolhido o laser adequado, pode haver queimadura, haver insucesso e a pessoa vai em busca de um resultado bom e acaba voltando para casa com uma complicação grave. Eu vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto com o Wilner, diretamente da clínica aqui no Cristal Tower, conversando mais sobre dermatologia e os seus aspectos, a modernidade da dermatologia, o lado contemporâneo da dermatologia. Até daqui a pouco. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. O Hospital Francisca Mendes aumentou em 87% o número de cirurgias cardíacas. Com investimentos do governo, foram instalados novos equipamentos. 6 leitos de UTI e mais uma sala cirúrgica serão ativados na unidade hospitalar. O governo entregou o ramal do Cinturão Verde, no Careiro Castanho.
A nova estrada melhora o escoamento da produção agrícola e traz mais mobilidade para as famílias que vivem na região. SET de Presidente Figueiredo é entregue à população. É o quarto SET entregue pelo governo para melhorar a qualidade do ensino. 960 alunos estão sendo beneficiados. Mais de 30 mil atendimentos foram realizados na segunda edição do Muda Manaus. Os moradores do bairro Jorge Teixeira foram beneficiados com serviços de saúde, infraestrutura, justiça e cidadania. E vem muito mais por aí, governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Estou retornando aqui diretamente da clínica do Wilner Souza, no Crystal Tower, primeiro andar, um lugar que eu me sinto em casa, até porque são tantos tratamentos que eu passo por aqui, que eu acredito, para a gente se tornar cada vez melhor, até porque a autoestima da gente melhora a nossa vida, melhora a nossa existência, melhora o nosso viver, enfim. Você tem que acreditar em si mesmo. Se você não acreditar em si mesmo, você nunca será feliz. Então olhe na frente do espelho e diga, hoje eu estou melhor. Eu gostei do meu cabelo. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não pense que, isso aí é supérfluo, não. Isso aí é muito artificial, não vai combinar comigo. Os ingleses pensam assim, mas nós, brasileiros, temos outra visão de mercado, vamos falar assim. E a gente, quando chega aos 50 anos, que é o meu caso, já passei dos 50, estou nos 57, anos 57, a gente fica ainda mais apaixonado pelo dermatologista, pela nossa dermatologista. Quem você perturba tanto na sua vida? O teu dermatologista, a tua dermatologista. Então, vida longa para todos os profissionais da área da medicina, especialmente o dermatologista, porque se a gente não tiver um dermatologista que a gente confie plenamente, a gente nunca será feliz, porque vem as críticas. Perfeito, Júlio. Então, é assim, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que ter um dermatologista da sua confiança. Plena confiança. Plena, porque quando você fica mudando de um para outro, pulando de galho em galho, cada dermato vai ver uma foto e não um filme. Quando a gente tem um paciente que a gente acompanha há muito tempo, você tem a história dele. Por exemplo, tu já vens comigo há um tempo. Então, tirei a papada. Tua papada aquela muito, papada eu já muito posso bacana. ficar de lado, né? De vez em quando tem que dar uma turbinadinha para melhorar ainda mais. Mas melhorou papada, muito, melhorou demais. Já existe uma estética, um aparelho, né, para tirar essa papada, né? Perfeito. Sem precisar de fazer lipo, sem precisar de nada invasivo. Então, a primeira coisa é você ter o dermato que tem a sua história e que possa ir acompanhando e tomando as decisões nas horas certas. E a gente recomenda que seja um dermato que tenha experiência em fazer, que a pessoa não procure aventureiros. Existe hoje uma tendência em que outras profissões tentem fazer esse tipo de procedimento. Eu acho que a preparação dessas outras profissões não está adequada para tomar as decisões mais adequadas, mais corretas. Às vezes até conhece a anatomia, mas assim, a escolha do que vai fazer é uma escolha que envolve habilidade, experiência, o conhecimento da anatomia, bom senso. São vários os itens que vão ser reunidos para que você tenha um resultado bom. Porque se não for assim, hoje está se falando em harmonização facial e nós brincamos dizendo que existe agora uma demonização facial. As pessoas... a gente enxerga as pessoas pela rua, em eventos, nas redes sociais, a gente tem um susto, completamente diferentes, esquisitas. Você colocar a característica do lado da pessoa, a gente vê... É outra pessoa. Muda completamente, fica às vezes com a sobrancelha muito elevada, com excesso da região malar, parecendo que a pessoa está assim, excessivamente injetada, o contorno mandibular excessivo, às vezes masculinizado, uma mulher masculinizada ou um homem feminilizado. Então, não que a pessoa não possa, por exemplo, você quer ser um transformista, quer virar mulher, aí é uma outra situação, né? Uma opção. Aí você fala para o seu dermatologista, que acaba virando assim, um teu psicólogo também, eu quero um rosto mais feminino, né? Aí é uma escolha e aí vai ser definido. É um acordo dos dois. Dos dois, né? Um acordo, vamos dizer, de cavalheiros, assim. Os dois estão cientes do que eles querem, não é? Isso é importante. Exatamente. Né? Mas não assim no sentido de que, às vezes, a gente vê mulheres aqui que chegam, já aconteceu, de chegar dizendo, doutor, eu não gostei muito do que fulano fez em mim. Que é um outro dermatologista fez em mim, ou outro profissional. E a gente vai olhar e a gente consegue mostrar onde é que está o problema. A pessoa foi masculinizada, uma mulher
às vezes de traços finos foi masculinizado. Então, na hora que a gente tira o produto, e é interessante que a pessoa sempre opte em fazer o ácido hialurônico, que é possível de você retirar com segurança, então, que a gente percebe e consegue tirar, a pessoa volta ao normal. Então, aí quando a gente fala em produto, vamos abrir um parêntese para isso, preferência ácido hialurônico. Existem outros produtos, jamais fazer produtos que sejam permanentes, por exemplo, o polimetilmetacrilato, que é um produto que já foi utilizado muito e deixou muitas pessoas deformadas, pessoas que a gente não consegue tirar o produto. É um produto que vai ficar para sempre. O organismo não absorve, Não né? absorve, não, é difícil de você Mas tirar. pessoas que é apropriado para a gente com HIV? É muito usado. É muito usado para a gente com HIV, né? Porque a questão é que com HIV a imunidade é diferente e a pessoa perde uma quantidade muito grande de tecido. Então, pelo custo-benefício, pode ser utilizado. Mas assim, fora essa situação, que é uma situação pontual, específica, o ideal é que não se use o PMMA, que se use o ácido hialurônico. É claro, ele vai ter um custo mais alto, mas vai ter uma segurança total, porque você pode remover a qualquer hora. Se acontecer um acidente, uma embolização, algum acidente que aconteça, a gente tem como remover. Quando é um produto que não é absorvível, não é removível, não é absorvido, não é removível, passa a ser um problema que não tem uma solução. Eu tenho vários pacientes que fizeram com outros profissionais, especialmente alguns anos atrás, quando era muito divulgado, que me deixam de mãos atadas, eu não posso fazer muita coisa, porque eles têm aquele produto e eu não consigo tirá-lo. E que não é uma vontade do atendimento do profissional, né? Porque fica aquele... É uma bomba que está ali, a qualquer hora pode explodir, então eu prefiro não mexer. Agora, Wilner, quais são os equipamentos que você usa aqui que eles podem dar uma repaginada no seu visual, inclusive no corpo, sem precisar de fazer cirurgia plástica? A gente não está falando mal dos cirurgiões plásticos, evidentemente, a gente estimula muito ele, que a gente tem um carinho especial por eles, mas hoje em dia se tem algumas técnicas, os dermatologistas têm algumas técnicas para evitar essa ida ao cirurgião plástico. A gente ama todos vocês, eu quero deixar registrado aqui. Não, e nós também não temos nada contra, pelo contrário, nós temos a favor deles, que eles cresçam cada vez mais no mercado. São duas coisas que acontecem. Assim, primeiro que alguns cirurgiões plásticos estão investindo também, estão aprendendo a fazer, estão investindo também em fazer tecnologia e aprendendo a fazer preenchedores e toxina, que não era o hábito deles. E eles estão habilitados a fazer, só falta um pouco mais de treinamento e mão para fazer. Mas assim, há situações, por exemplo, a blefaroplastia, o tratamento da área dos olhos, que tem que ser feito por cirurgião plástico. O tratamento das orelhas, pessoa que tem orelha de abano, tem cirurgião plástico. A rinoplastia tem que ser feito pelo cirurgião plástico. Algumas vezes, algumas papadas tem que ser feito pelo cirurgião plástico. Prótese de mama, lipoaspiração, várias situações são do cirurgião plástico. Então, isso não deixou de acontecer. Agora, nós atuamos de maneira diferente. Nós começamos a trabalhar a pessoa a partir dos 20 e poucos anos, quando os primeiros sinais de envelhecimento surgem. Então, já se faz estimulação de produção de colágeno, já se faz reposicionamento dos colchins de gordura, que com o envelhecimento a gente começa a perder osso, projeção óssea, começa a perder gordura, ela se desloca para a porção inferior, os ligamentos de retenção eles ficam mais frouxos, isso começa a cair e a pele em si começa a perder colágeno e tem, além disso, os fatores relacionados ao ambiente, com a questão do sol, a questão da poluição, que vão fazer com que hajam outros elementos que vão ser tratados. Os equipamentos que você mais usa para esse tipo de tratamento? Bom, aí vamos falar de equipamentos. Nós temos lasers de várias modalidades. Os lasers têm crescido muito no mundo. Os lasers são sensacionais. Hoje a gente tem os nossos grandes lasers hoje são da marca Fotona. Tem o Fotona que faz uma técnica chamada 4D e tem o Fotona Starwalker. Essas duas máquinas elas são responsáveis por praticamente 80% a 90% dos pacientes que passam na clínica. Vão passar em algum momento por esse laser. E esses dois lasers vão tratar manchas, vão tratar flacidez, vão trabalhar gordura localizada, como nós tratamos para você na região do submento, da papada. Às vezes nós associamos com ultrassom macrofocado e microfocado, que é Ultraformer. Então, a condução do tratamento ela envolve várias tecnologias que vão ser utilizadas em momentos diferentes ou em sucessão de momentos que vão buscar sempre o melhor possível para o paciente. O paciente, quando chega na clínica, ele é feito uma foto
em 3D, nós analisamos a foto junto com o paciente, observando as características que estão levando ele a uma aparência mais envelhecida e menos saudável, e a partir daí nós fazemos o planejamento que envolve os injetáveis que falamos, o ácido hialurônico, a toxina botulínica, que é o nosso Orconcourt, e os lasers que vão fazer esse processo de rejuvenescimento. Agora tem muito mais coisa, né? Inclusive para o corpo, né? O corpo, hoje em dia, você pode rejuvenescer teu corpo. Inclusive, o Fotona, ele rejuvenesce o órgão genital feminino, né? A mulher pode ficar mais bonitinha esteticamente diante do espelho, sem medo de encarar o espelho com a sua idade, né? Nós conseguimos fazer clareamento, melhoria da textura, fazemos com que, através do laser, com que o canal vaginal fique mais firme, que com a idade existe uma perda da firmeza. Mulheres que têm perda urinária podem melhorar com a aplicação do Fotona. Associados a isso, nós utilizamos o ácido hialurônico, utilizamos radiofrequência, utilizamos ultrassom macrofocado, fio de sustentação, que vão fazer com que a genitália fique mais jovem e mais saudável, deixando a mulher mais segura. Fora isso também no corpo, para redução de gordura, redução de flacidez, tratamento de estrias, toda a sorte de situações que antes eram restritas à cirurgia plástica, hoje a dermatologia pode ajudar, especialmente nos casos em que a pessoa está começando a apresentar o quadro. E nós temos na equipe a presença de fisioterapeutas, de uma médica que é nutróloga, que vai ajudar o paciente a ter uma melhoria da sua saúde global, ficando mais jovem, mais bonito e mais saudável. Agora, para a gente encerrar, a gente vai falar do Botox, né? O Botox é um produto falado no mundo inteiro. Existem países que rejeitam o Botox, qualquer tipo de tratamento em relação ao Botox, mas o Botox é a grande vedete dos dermatologistas no século XXI. O Botox é assim, é Orconcourt. O paciente faz tudo e o Botox. Então, o que é o Botox? O Botox é uma toxina tirada de uma bactéria e que ela faz basicamente o relaxamento muscular. Então, rugas na glabela, rugas na fronte, ruga na área dos olhos, o contorno pode ser melhorado porque a gente tira a força de contração do platisma, que é o músculo que puxa para baixo, tratar aquelas rugas em volta da boca, fazer o levantamento da ponta nasal, tratar rugas em volta dos olhos são alguns exemplos. Fora outros exemplos, por exemplo, redução do suor nas axilas, pessoas que têm fissura anal podem ser tratadas com a toxina. Então, o número de indicações é enorme, além de outras doenças como rosácea, como cefaleia, dor de cabeça, que a pessoa pode ser tratada, enxaqueca. Então, várias doenças são abordadas com a toxina. É a nossa grande vedete. Usamos assim em grande quantidade agora. Recomendação, sempre procurar um dermatologista, procurar ou um cirurgião plástico que tenha habilidade em aplicar. Toxina mal empregada pode trazer complicações graves, sequelas importantes e que podem ser prevenidas com uma boa aplicação. E antes de você escolher o seu profissional, você vai lá na página dos dermatologistas, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, escolha, vá ver quem atende no seu estado, na sua cidade, enfim. É um tipo de um indicativo bem inteligente, né? Você não achar que alguém faz Botox e você vai lá bater na porta porque é mais barato. Às vezes o barato prejudica muito mais, né? Muito mais. Wilner, obrigado por nos receber aqui na sua clínica, no Crystal Tower. Ainda bem que eu sou adepto de todos os tratamentos possíveis de dermatologistas. Tudo que tiver aí no mercado a gente está querendo fazer, sempre, né? Nós temos que buscar sempre essa autoestima, tá? Com essa autoestima bem elevada. Obrigado, Júlio, pela oportunidade de falar com você, falar com o teu público e levar informações da dermatologia, da saúde, do bem-estar. Estou sempre à tua disposição e é sempre um grande prazer recebê-lo aqui. Fico à tua disposição sempre. Eu vou deixar aqui os endereços nas redes sociais do Wilner para que você possa tirar dúvidas, para que você possa entrar em contato, marcar consulta, enfim. A gente está sempre aqui disposto a dar informação. Mais uma vez, obrigado. E eu vou ficando por aqui. O programa Em Comum volta na semana que vem pela Inova, emissora da Rede Caldera de Comunicação, afiliada da Rede TV. Até a semana que vem.